dirige os nossos passos. E segundo a palavra de Deus, Deus não retira mais o seu Espírito de nós. Ele vai ser como um penhor sobre a nossa vida até o último dia. Ou seja, olha a graça, a misericórdia de Deus para conosco que nascemos no tempo da graça. Ou seja, Deus nos dirige. Quando a gente pega ali as palavras de Paulo em Efésios e Romanos, você começa na escolha, na eleição de Deus, e aquela eleição de Deus, ela vai nos levar até a glorificação. Não tem uma parada no meio do caminho e fala, esse aqui não vai mais, tira. A gente precisa entender bem isso, porque na minha concepção, eu posso até, não sei se dizer para vocês assim, na minha concepção, no que eu aprendi de Bíblia até hoje, pode ser que venha uma revelação do Espírito que esclareça de uma maneira mais profunda, mas no que eu aprendi até hoje, no que eu tenho compartilhado com irmãos que estudaram muito mais que eu, que são mais tempos na fé, inclusive presbíteros aqui da igreja, no que a gente tem lido e aprendido da palavra de Deus, os casos que nós vemos de pessoas que abandonaram, que desistiram, que mergulharam no pecado, não eram pessoas que haviam nascido de novo. Eram pessoas que estavam no meio da igreja, convencidas que eram cristãs, tinha carinha de ovelha, se misturou com a ovelha, pegou cheirinho de ovelha, mas não tinha uma entrega de coração a Jesus. Eu às vezes insisto nisso porque há uma doutrina paralela que diz que alguém que nasceu de novo pode perder a salvação, amados. Eu não creio, eu não posso entender isso na palavra de Deus. E olha que eu tenho me dedicado a estudar em Romanos e Efésios as doutrinas. Inclusive eu tenho Bíblias de autores renomados que ensinam segundo essa disposição que se perde a salvação, e Bíblias de autores também renomados que garantem, que entendem esse plano de Deus de garantia para aqueles que nasceram de novo. Então a gente precisa entender isso. Na época de Davi e Saul a situação era diferente, era pior, porque Deus visitava com o seu Espírito, Deus capacitava, Deus usava aquela vida, mas havia um julgamento muito diferente, uma justiça muito diferente da de hoje, porque não havia ainda sido derramado o sangue de Jesus Cristo. Eu entendo dessa maneira, não sei se, eu creio que os irmãos que estão aqui, todos foram doutrinados assim, mas se nós tivéssemos aqui de repente um irmão que nasceu no berço da Assembleia de Deus, ele poderia até questionar e trazer, porque há um ensino diferente. Então a gente olha para essa situação, a gente tem que discernir isso. Nós estamos debaixo de uma segurança conquistada pelo sangue de Cristo. No Antigo Testamento eles alcançaram a salvação pela fé naquilo que ainda haveria de vir. Ou seja, Abraão contemplou os dias de Cristo e se alegrou neles, a Bíblia diz isso. Então eles viviam pela fé. O Senhor ainda vai enviar um Salvador para Israel. Só que eles tinham a visão de Israel só a nação, só o povo deles. E Deus tinha a visão de um Israel espiritual que reuniria tanto o Israel natural, o judeu, quanto os gentios, que somos nós. Então veja a diferença. E isso é no decorrer da história. Esse autor dessa Bíblia que eu estou estudando, ele ensina de maneira diferente. Mas ele tem umas coisas bem interessantes aqui. Se nós pegarmos a história do homem natural, do Homo sapiens, como nós conhecemos aqui, a história do homem na face da terra, ela tem 6.000 anos. Aí você fala, mas espera aí, a quantidade de evidências que houve vida, que houve dinossauros, tudo aquilo, quando que aconteceu isso? Esse cara ele faz um estudo aprofundado, e ele fala do período pré-Adão. Essa terra antes de Adão. Adão foi o primeiro homem feito à imagem e semelhança de Deus. Mas antes de Adão vir nessa terra, houve gerações anteriores, de vidas anteriores, que estão entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. E eu sempre ouvi falar isso, mas eu nunca tinha visto nos livros proféticos referências a isso. E o David vai buscar em Ezequiel, em Jó, em Jeremias. Ele busca versículos, ele traz para esse período da história da criação de Deus. Eu achei tremendo. Mas como esse cara foi achar isso em Ezequiel?
E ele faz um histórico da vida que houve antes de Adão. E ele fala de raças pré-adâmicas, semelhantes a seres humanos. É o que os estudiosos cientistas dizem: olha, isso aí faltou o elo de ligação, né, do macaco com o homem. Né? Era um formato de ser humano, tinha um crânio que cabia o cérebro desenvolvido. Né? Onde foi parar essa gente? E os fósseis disso, tudo isso existiu. Não era uma imagem e semelhança de Deus como Adão. Talvez fossem animais, talvez fossem reino animal. Né? Eu costumo teimar que o homem não é animal. Né? E o João Paulo estuda lá e fala: não, o homem faz parte do reino animal. Não sei, segundo a ciência, sem dúvida. Portanto, que nós temos uma parte que se deteriora e vira pó. Né? Isso é matéria. Mas o homem é imagem e semelhança de Deus, ele é diferente. E houve vida nessa terra, né? Antes de Adão. Mas de que jeito que era essa vida? O ser humano, como nós conhecemos, não conviveu com os dinossauros que existiam. Pode falar. Tem uma referência bíblica que para Deus um dia é 1000 anos e anos é um dia. Então ele faz a referência dos dias, quantos dias Deus gastou para fazer. Não necessariamente isso tem referência à nossa referência de dia. Exatamente. Alguns estudiosos fazem menção a esse detalhe. É que a gente tenta limitar Deus numa caixinha. Nós, como seres limitados, conhecemos um dia como um ciclo de 24 horas. E para Deus, não quer nem dizer que um dia são 1000 anos. O que ele quer dizer para longo período de tempo. É irrelevante para Deus um dia, porque ele existiu sempre. Então, o tempo da criação foi obra muito trabalhosa de Deus, como ele quis fazer. Isso é certo para ele, que a gente tenta sempre filosofar com a nossa cabeça, tentando criar igual a Deus. É diferente. E o poder da criação é um negócio fantástico. E a gente tenta imaginar que é como construir uma casa, um tijolo, né, que você vai lá com a sua mão e faz. É muito diferente, é como Deus fez isso. Né? Isso que alguns estudiosos se baseiam. E eu até creio, sim. Porque é o que me conforta mais o coração, pensar assim: olha, isso é Deus cuidou, e imagino que existiram os dinossauros, que estão os ossos aí, né? Agora, como Deus tratou isso, como isso passou, aí é com Deus, aí não é comigo, aí me explica lá. Aí me explica lá em cima, né? Eu quero pegar esse gancho do Rio. A gente vai sair um pouco fora do tema, porque ficou curioso, né? Mas o estudo desse autor, né? Ele vai para um estudo que uma vez o pastor Birajara começou na época que a gente fez o seminário e acabou não aprofundando com a classe, dentro da classe não tinha ainda uma maturidade para incluir aquilo. E é algo que a gente não pode trazer para a igreja inteira, porque vai criar assim, muita dúvida. Né? Mas eu vou resumir aqui um pouquinho disso que a gente estudou, e eu creio que foi assim. A gente sabe aí por Ezequiel 28, Isaías 14, que Lúcifer era o querubim da guarda. Era um ser espiritual criado por Deus, com um nível de autoridade nos céus, que ele, segundo a própria revelação e da palavra, ele era, vamos usar o termo, regente da adoração celestial. Ele tinha sob as suas ordens milhares e milhares de anjos, e num dia, como ele também foi criado com liberdade de adorar a Deus, né, em arbítrio, em juízo, um dia ele se exaltou. Ele resolveu ser igual a Deus, e mais que isso, ele quis se assentar no lugar do Altíssimo. É uma criatura como nós, que Deus criou com uma certa liberdade, não criou como um robô obrigado a fazer aquilo, criou com uma certa liberdade, né, de adorar a Deus espontaneamente por aquilo que Deus é. Isso numa eternidade que nós não sabemos o tempo. E a palavra diz que Lúcifer tinha um lugar, um Éden mineral, está lá em Ezequiel, onde ele andava sobre as pedras afogueadas. A sua própria vestimenta era comparada com pedras preciosas. Na sua própria vestimenta havia instrumentos musicais. E esse lugar era um Éden mineral, e cita até pedras conhecidas nossas. E aí, num dado momento da história, quando Lúcifer, que tinha esse lugar, que era um lugar do universo, amados, Deus habita um lugar do universo. Hoje nós conhecemos as galáxias, conhecemos tudo isso que já conseguiu chegar ao alcance da ciência. Nós sabemos que Deus tem
inclusive expandido a sua criação. Quem já viu aí alguns estudos do professor, aquele que pregou no livro, que fugiu o nome dele, Adalto Lourenço, ele mostra, ele é um cientista nessa área, ele fala da expansão da criação contínua. Ele mostra, inclusive, num dos estudos, a Via Láctea, né? E a Terra, para você ter uma ideia, é um planetinha insignificante na Via Láctea, que fica na periferia. O Sol, que é uma grande estrela para nós, ele fica na periferia da Via Láctea. É isso comprovado pela ciência. Então eu imagino que o universo é uma criação contínua de Deus. Um dia ele criou um lugar, Lúcifer, o querubim, falou: você passeia por onde você quer aqui, abaixo do meu trono. Esse lugarzinho aqui é o teu lugar de descanso, Um lugarzinho que era um planetinha lá, que tinha um reino mineral, onde ele se divertia, se regozijava. Deus deu para ele. Só que quando ele se rebelou, tudo aquilo que Deus tinha criado se transformou num caos. E aí a gente vai para Gênesis 1 e diz que a terra era sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia. O original fala, transformou-se naquela condição. E aí o autor ele deduz que na queda de Lúcifer, quando ele se transforma em Satanás, quando ele é expulso do reino dos céus, ele é lançado e tudo que era dele é transformado. Ele perde toda a glória, vira aquilo que ele virou. Os demônios, os anjos que o seguem se transformam em demônios, perdem a sua glória natural. O lugar que Deus tinha criado para ele vira uma confusão, vira um caos, aquele jardim, aquele Éden mineral. Inclusive, ele usa o termo: tudo que estava externo foi para dentro, o que estava dentro veio para fora. Ele até fala: por isso que as riquezas minerais estão bem no interior da terra hoje. É como se houvesse caído um meteoro, explodido tudo, inverteu, e aquilo que Deus havia criado primeiramente para Lúcifer ficou algo sem forma e vazio. Passaram milhares de anos aos olhos humanos, e Deus fala: eu vou ainda dar uma lição nesse camarada. Vou criar um ser à minha imagem e semelhança. Vou pegar aquele lugarzinho, vou transformar, e vou pôr esse ser à minha imagem e semelhança naquele lugar que era dele. Entende, mas a ira de Lúcifer, de Satanás contra o ser humano. E aí Deus faz a criação que é narrada a partir de Adão. Então essa terra ela não foi transformada do dia para a noite. Houve, que nem o Minas falou, um período de tempo que é incontável aos olhos humanos. Então Deus criou a vegetação, criou animais, deixou aquilo viver um período, desenvolveu, foi transformando aquele caos. E esse período é um período de tempo que não é determinado na Bíblia, que a gente crê que foram milhares e milhões de anos, que a ciência consegue comprovar algumas coisas hoje. E aí, em um determinado momento, Deus para a história e fala: agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Até então Deus estava só dando ordem, só palavra. Quando chega no façamos, o original da palavra façamos é uma ação com as próprias mãos, é uma coisa tremenda. Por isso que alguns pregadores falam: Deus foi lá e pôs a mão na massa. Mas o entendimento do original literalmente é isso. Aí Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, Adão, o homem perfeito, e põe naquele lugar transformado, agora um lugar perfeito, um Éden natural, vegetal. Imagina, a ira de Satanás, Mas tudo que eu queria Deus deu para essa criatura, inclusive a minha imagem e semelhança de Deus. Somos nós. Consegue imaginar isso? É por isso que falo que o ser humano é a coroa da criação. Coroa da criação. E aí qual que é o maior prazer do diabo? Destruir o ser humano. Só que a coroa da criação também estava sujeita à obediência de Deus. E assim como Deus tem autoridade, Deus dá autoridade para o homem, o governo cuida disso, dá os nomes. Quando a Bíblia fala dá os nomes, você só dá o nome para quando você tem autoridade sobre alguém. Quando o filho nasce, você escolhe o nome, o pai escolhe o nome, porque eu tenho autoridade. Há algo de posse. Olha, é meu, eu dou o nome. Então Deus deu essa terra para o homem governar, para o homem administrar, só que o homem tinha que obedecer a Deus. E a única prova de obediência, a única restrição que Deus colocou, você consegue imaginar isso? Uma só, amados. Era tão fácil obedecer, com tantas árvores que tinha naquele paraíso, com tantos frutos que tinha para se comer.
Imagina a variedade de sabores, né, que tinha ali para Adão e Eva desfrutar. Vai lá, põe o olho naquela única restrição. E aí Deus permite o homem ser tentado. Satanás tenta, né? E a gente sabe o resto da história. Então a gente olha tudo isso, né? A gente fez um passeio pela criação. Eu acredito que foi dessa forma, né? Assim, pelo que a gente tem visto na palavra de Deus, eu acredito que foi dessa forma. Daria para a gente aprofundar muito mais, né? E aí Deus vem com a história da humanidade, de Adão, né? Destrói, vem Noé, forma nova família, nova geração, chega Abraão, passa por Abraão, gera o primeiro filho de Abraão, gera os 12 de Jacó, vai para o Egito, fica na escravidão, vai cumprir toda a história de Deus, toda a vontade de Deus. E aí a gente chega no abençoado Saul, o rei que o povo pediu, né? E aí a gente vai para Davi, que é o homem que interessa para nós aqui, né? Então a gente deu essa passeada aí para a gente, foi interessante, né? Mas aí, né, eu queria colocar aí esses versículos que fazem a transição de Saul para Davi. Saul, um rei que Deus permitiu ser levantado, segundo até, vamos dizer, o coração do povo, homem vistoso, de boa aparência, forte, né? Se tornou destemido depois que o Espírito Santo veio e habitou sobre ele e usou a ele. Fez coisas certas enquanto obedeceu a Deus, mas na primeira prova de paciência ele tomou a frente, quis usar o lugar do sacerdote Samuel e Deus rejeitou. Aí Deus dá mais um tempo, na segunda oportunidade ele desobedece novamente a Deus. Deus fala: extermina Amaleque, paga com essa raça, não vai sobrar um para ele contar a história. Ele vai lá, segura o rei Agag vivo, toma os bens, né, os rebanhos. Quando o profeta vem e aponta o pecado, nós sabemos o que Saul fez, mas foi o povo, né? O povo viu o melhor do gado e segurou para fazer oferta para o Senhor. Olha que sujeito de lábia, né? Saul, gente, o cara era bom da desculpa. Ele falou: olha, Senhor, nós seguramos o melhor do rebanho, mas é para sacrificar. Mas ele tinha autoridade para chegar e falar assim: não, é para matar. Tinha. Só que ele não fez. Não. Então a omissão e até mesmo acertar a anuência é de responsabilidade dele. Ele é o líder. Que foi ele que tinha dado ordem para que o povo pegasse. Aquilo estava debaixo da vontade dele. É igual um cidadão que a gente conhece que fala: eu não sabia de nada. Está lá o Alibaba e os 40 ladrões, né? O Lula e os 40 ministros, o mensalão, mas o Lula não sabia de nada, gente. É o Saul. É mais ou menos o sujeito que joga lá o quê? Que paga 10% de risco. Se você dizia que eu esperança de jogada na teria, agora. É mais ou menos essa situação. É a desculpa de Saul, né? Ele encheu o olho, não, mas deu. É para sacrificar. Mas o negócio do jeito que joga na loteria, vai ganhar, vai dar 10% de dízimo. Mas se jogou e ganhou, ok. Porque senão vai pecar 2 vezes. Já que Deus permitiu você ganhar, então você dá o dízimo, você vai pecar 2 vezes. Não joga, não, deixa eu falar. André. Não, irmão, eu estou no terreno, não posso falar. Agora cá entre nós, hein, pastor? O que nós, como seres humanos, preferíamos escolher, né? Um rei que apenas, vamos dizer assim, apenas, né, entre aspas, desobedeceu esse mandamento e disse: olha, vamos sacrificar, ou um outro que planejou um adultério, assassinato, né? Olhando pela perspectiva humana, né? Pela perspectiva humana, a gente reelegeria Saul. Não teria dúvida. 2, 3 mandatos, igual o Chaves. É a tal coisa, a gente vai chegar lá, né? Deus do coração. Eu fico, André, às vezes pensando nisso, olha, meu Deus, Saul só desobedeceu 2 vezes. A primeira vez Samuel estava atrasado, combinou lá 7 dias e Samuel chega, né, aos 46 do segundo tempo. E a segunda vez, né, ele quis fazer o melhor, né, ele quis segurar, enriquecer o povo, guardar o rebanho para Israel, que mal tinha isso, o boi não ia fazer nada de mal. Só que tinha um detalhe, né, Deus tinha falado como era para fazer. E ele não fez como Deus tinha falado. E agora Davi,
além de já ter várias mulheres, ele ainda cobiça uma que é casada. E isso era adultério. Aí ele manda pela autoridade dele trazer ela para a corte. Aí ele coabita com ela. Não tinha nem como falar não. Não vamos nem entrar na questão de se Batseba se sentiu atraído ou não. A Bíblia não fala isso, não cita. Na verdade ela nem podia rejeitar, porque era o rei e acabou. Aí gera um filho. Aí ele ainda tenta armar um esquema. A gente vai chegar lá, né? Esse era segundo o coração de Deus. Juliana. Ele adorava Deus assim, ele pedia nas lutas, nas provações, muito antes de acontecer, de Deus pôr a mão, dar o livramento, ele sempre adorou a Deus. Sempre nós teve vamos... palavra de adoração. Até a gente, se conseguir no final da aula, a gente chega nessa parte aí. Mas é isso, a Eliana estava citando o reverendo Hernandes, né, Dias Lopes, falando sobre Davi, né, que tinha um coração de adorador, e arrependia-se e suportava. Eu não queria pagar o preço que Davi pagou pelo pecado dele, mas de jeito nenhum, né? Como custou caro para Davi. Davi simplesmente perdeu a família depois do pecado com Batseba. Seus filhos se tornaram rebeldes. Houve incesto dentro da família. Houve homicídio. O próprio filho tentou matar o pai. Ele viu os filhos morrerem. Imagina para Davi. A Bíblia relata a dor que Davi sentiu quando Absalão morre. Absalão devia ser aquele filho assim que, de uma certa forma, Davi gostava mais, né? E Davi chora compulsivamente a morte de Absalão, ainda que Absalão estava tentando tomar o trono, matar ele. Imagina o pai sentir a dor de ver o filho lá pendurado pelo pescoço na árvore, flechado. Eu não queria jamais passar por isso. Só que o pecado tem a sua consequência. E ainda que Deus perdoa, a consequência, na maioria das vezes, ela não é removida. Na maioria das vezes a gente vai ter que suportar a consequência do pecado. Então a gente chega aqui, amados, em 1 Samuel, capítulo 15. Vou pedir para o Juninho ler o versículo 23. A Sabrina leu o 26. Márcio Pedro leu 28, e o Vladimir lá atrás lê 16, versículo 1. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então disse o Senhor: Samuel, quando terás volta a Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Pode ver até o final. Então a gente vê esses versículos, a rejeição de Saul, e no versículo 23 que o Juninho leu, a tradução dele deu uma palavra que expressa bem a arrogância. A minha tradução ela usa outra palavra, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e aí é a arrogância, né? Arrogância como o mal da idolatria. E a minha fala, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, o que estava no coração de Saul era orgulho, era arrogância, era rebelião contra Deus. Márcio? Aqui na minha tradução está obstinação. Obstinação. O que é um coração obstinado? Você não vai mudar nunca. É o famoso sujeito de cabeça dura que você fala, a parede é de tijolo. Fala, não, essa parede é madeira. Você não vai mudar nunca a cabeça dele. E Saul era esse cara, obstinado, arrogante, mentiroso, porque tentou mentir quando foi confrontado com o pecado. E Deus diz para ele: você rejeitou a palavra do Senhor,
ele também rejeitou a ti. É aqui o momento que Deus fala, né? Ó, agora você vai por sua conta. É igual o Henrique fala, né? Deus vai tentando cercar a vida da pessoa para se render a Cristo, ela não vai, ela não se entrega, ela quer ir para o caminho do pecado, e Deus puxa, Deus segura, aí de repente ele fala, agora ele ficar igual um caminhão sem freio na descida. Deus fala, agora você vai. E aí não para mais. O caminhão perdeu o freio na descida, né? Não, daí aí a coisa vai mesmo, né? E às vezes chega um momento da vida, Deus faz isso, não é que ele desiste, é que a obstinação do coração é tão forte que Deus fala, então faz a vontade do seu coração. História de Faraó é assim. História de Faraó. O endurecimento do coração de Faraó é assim. Por que diz que Deus endureceu? Porque Deus conhecia o coração dele. Falou, eu sei que vai acontecer isso, né? Eu entendo assim também, Márcio. Eu sei que vai acontecer. Não é que Deus criou o Faraó para ir para o inferno, né? Deus deu toda a chance para ele se converter ali também, né? Ele podia ter sido bênção naquela geração dele e ficar para o outro, né? O versículo que nós lemos é o 26, né? Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, que também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. O Senhor rasgou hoje de ti o reino e entregou ao teu próximo melhor que tu. Olha, Deus falando de Davi. O próximo que vai assumir é melhor que você. Imagina Saul tendo que ouvir isso. Por isso que Saul perseguiu tanto a Davi. Ele queria matar Davi, porque ele sabia que, ó, se eu matar, o reino não vai ser de Davi, pode ser que fique para um dos meus filhos. Saul queria ter esperança que ele conseguisse mudar a história que Deus tinha determinado. Não tinha jeito de mudar a história. O 28 nós lemos, né? O 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Samuel era o coração pastoral, né? Está vendo que o cara já foi para o brejo e fica lá olhando para voltar, né? Deus toca esse coração, traz de volta, né? Quebranta, que leva para arrependimento, né? Se bem que hoje, no tempo da graça, a gente deve orar realmente, é diferente. Mas aqui Deus já tinha falado, ó, Samuel, esquece Saul. Esquece Saul, que esse aí eu não estou mais com ele, né? Então note a diferença, né? Vamos trazer para a graça aquilo que era no tempo antes da graça, né? Então Saul, rejeitado por Deus, não ia mais reinar, e Deus dá ordem para Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Ou seja, isso aqui significa, você vai ungir alguém. Aqui fala da primeira unção de Davi. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, ou seja, alguém de Belém, da tribo de Judá, porque Belém ficava no território de Judá. Porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Foi escolha de Deus. Agora não tinha mais interferência do povo. Olha, dentre os filhos de Jessé, Deus está dizendo, eu me provi de um rei. Deus olhou